bem com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos, passando muito bem, tá? Pessoal, é o seguinte, hoje nós temos produção de texto, né? Toda quinta, produção de texto. Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, que caprichem nesse texto, tá? Vamos caprichar um pouquinho mais nas produções de texto. Prestar atenção no que vocês estão escrevendo, tá? É importante. Quando a gente vai escrever um texto, uma frase, uma palavra simples que seja, depois que a gente escrever, pegar e dar uma lida, né? Reler, né? Terminou de escrever, pega lá o que você escreveu e leia, tá? É uma forma de a gente se corrigir. Porque quando a gente lê, às vezes a gente percebe que pode ter cometido algum erro de concordância, né? Um erro de escrita, né? Às vezes é uma palavra que tem que estar no plural e a gente não colocou no plural, pôs no singular, tá? Então leia o texto, leia o que você escreveu, né? Escreva o seu texto, sua redação. Terminou de escrever? Releia, leia 2 vezes se for necessário, para que vocês, né, façam um ótimo trabalho, um bom trabalho. Hoje nós vamos descrever a casa. Pessoal, vocês estão ouvindo esse barulho aí, tá? É aqui na escola, tá em reforma. Hoje vocês vão descrever a casa de vocês. Então você pode escrever sua rua, como faz para chegar na sua casa, como é a sua casa, a parte da sua casa que você mais gosta, tá? Então você pode fazer dessa forma, tá bom? Então faça um bom trabalho, descreva a sua casa aí, pode ser em formato descritivo, pode ser um poema, você escolhe, tá certo? Faça um ótimo texto. Agora matemática, valor absoluto e valor relativo, tá? Vamos lá, vou ler aqui no meu papelzinho, fica mais fácil para mim. Vamos lá. Valor absoluto e valor relativo. Semana passada nós fizemos, né? Essa semana novamente. Na semana passada, na última semana de aula. Né? O mesmo algarismo representa valores diferentes dependendo da posição que ocupa no numeral. Tá certo? Então, nós temos o valor absoluto, que é o valor real do número, independente da posição que ele está. E nós temos o valor relativo, que é o valor do número em relação à posição que ele está, tá? Então, se um número está na unidade, ele tem um valor. Se ele está na dezena, ele tem outro valor. Se ele está na centena, ele tem um outro valor. Esse é o valor relativo, em relação à posição que ele ocupa, a ordem que ele está ocupando, tá certo? Nas classes. Então, vamos lá. Observe o numeral abaixo e responda. E nós temos o numeral 428, tá? Quantos algarismos possui o numeral 428? Qual o algarismo de maior valor relativo? Qual o algarismo de maior valor absoluto? Qual a soma do valor relativo do 4 com o valor absoluto do 2? Então, presta atenção, viu, gente? Qual a posição do 4? Quanto que ele vale? Qual a posição do 2? Quanto ele vale? Né? Aí nós tá falando aí valor relativo, tá? Valor relativo com o valor absoluto. Muita atenção. Qual a diferença entre o valor relativo do 2 e o valor absoluto do 8? Qual a soma dos valores absolutos de todos os algarismos? Observe o algarismo destacado e preencha no quadro, tá? E nós temos alguns algarismos. Aí nós temos o quadro de ordem, tem a ordem que ocupa, o valor absoluto e o valor relativo. Tá, gente? A ordem, a primeira ordem, pessoal, é a unidade. A segunda ordem é a dezena, tá? E a terceira ordem é a centena. Então, presta atenção. Aí, na ordem, vocês vão colocar aí, por exemplo, ó, o número 2. Tá aí, ó, 124, ele tá destacado, né? Então, 124, a ordem que ele ocupa, né? Ele está na dezena.
Então, ele está na segunda ordem, dezena. Então, você põe segunda ordem e dezena, em parênteses ou dezena, tá? O valor absoluto do 2 aí, relativo ao lugar, né? O valor absoluto do 2. Qual o valor absoluto dele? É 2, tá? E o valor relativo? O valor relativo dele, tá certo? O valor relativo dele é 20, em relação à posição em que ele está, tá certo? Assim nos demais numerais aí, tá? Seguindo. Pessoal, ontem eu fiz uma confusão, né? Era aula de história e eu dei ciências no lugar, tá? Vocês me perdoem. Então, como as ciências foi ontem, né? Porque eu fiz confusão com o horário, hoje é história, tá bom? Então, vamos lá. História, cidade de Buritizal. Vamos ler o texto. Buritizal nasceu e cresceu ao longo da estrada que liga as sedes dos municípios de Pedregulho e Garapava. Na época, Buritizal tinha 2 ruas. A rua Alferes Manuel Joaquim, coincidia com o traçado da estrada, e a Avenida Dom Alberto Gonçalves, né, que era mais povoada e movimentada na época. Desde o começo, apresentava um traçado moderno, com ruas largas e dispostas geometricamente, com a igreja fora da pequena cidade. Buritizal não começou ao redor da praça da igreja, mas sim ao local mais próximo do abastecimento de água, que é lá no Córrego Buritis, né, pessoal, que eu já expliquei algumas aulas antes. As primeiras casas de Buritizal provavelmente foram construídas na rua que margeia o Córrego Buritis e que ainda conserva o mesmo traçado. Atualmente, a Avenida Dom Alberto Gonçalves é predominantemente residencial, né? Lá naquela rua Dom Alberto Gonçalves lá só tem residências, né? Praticamente. Era onde era o antigo supermercado do Serginho, tá, gente? Lá embaixo. Das antigas casas de comércio, a única que permanece no mesmo local e que mantém a mesma direção é a loja de secos e molhados do Biagi Maluf. Não é mais, né, pessoal? Há pouco tempo atrás, a loja do senhor Biagi Maluf fechou, mas até pouco tempo ela ainda funcionava. O responsável pela arborização do centro da cidade foi o subprefeito do distrito de Buritizal, o senhor Francisco Ignácio Júnior, né, que também construiu as sarjetas para o escoamento das águas, diminuindo a lama que sempre formava após as chuvas, que antigamente não tinha asfalto, né, gente? Era só rua de chão. Na Avenida Dom Alberto Gonçalves se concentrava todo o comércio e foi somente na década de 80 que iniciou lentamente a migração do comércio para as ruas do entorno da Praça Expedicionária Eurípides, que recebeu esse nome em homenagem póstuma a Eurípides Rodrigues Lima, que morreu no dia 11 de dezembro de 1944 na Itália, com 21 anos de idade, tá, gente? Então, nossa praça aqui, o nome da nossa praça é Praça Expedicionário Eurípides, tá? Porque é em homenagem póstuma a um soldado, né, daqui que foi lutar na guerra lá na Itália, em 1944. Ele nasceu em Buritizal no dia 25 de setembro de 1925 e sacrificou sua vida em nome da fraternidade dos povos. A capela ou igrejinha dedicada à santa padroeira do município foi demolida e na mesma praça construída a atual igreja matriz, com o empenho de vários moradores da cidade na realização de quermesses e ofertas e prendas para arrecadação do dinheiro, né, para construir a matriz. Atualmente, Buritizal cresceu, e segundo dados do IBGE, de 2010, tá, gente? Não é atualzinho agora de 2020, não. A população é de 4.055 habitantes. A vista aérea da cidade mostra que ela cresce de maneira ordenada, com a ocupação regular dos terrenos. A cidade foi expandida com a construção de casas populares, que formaram um triângulo correspondente ao bairro Morada do Sol, e que se encontra totalmente integrado ao traçado mais antigo da cidade. Junto a ele foi criado um novo loteamento denominado Jardim Ângelo, a igreja matriz com a praça ao seu
para ele foi criado um novo loteamento, denominado Jardim Anjo. A igreja matriz, com a praça no seu entorno, ficou no centro da cidade. Nos limites de Brutizal ficaram as instalações do Parque de Exposições, que é Espogali, e circundado toda a cidade os canaviais que tomaram conta da paisagem do município em virtude, da instalação da agroindústria canavieira, que é a usina Buritis, que é pertencente aos irmãos Biagi e responsável também pela economia do município, pelo emprego de várias famílias aqui da nossa cidade, Aqui nós temos algumas questões que estão no texto, vocês vão reler o texto devagarzinho aí com atenção, tá? A primeira, quais eram as duas principais ruas no início da cidade de Brutizal? Tá lá no comecinho do texto, são duas ruas, tá? Como era a Avenida Dom Alberto Gonçalves, está no início do texto, leia devagarzinho com atenção que você vai achar a resposta. Complete as frases de acordo com o texto, aí nós temos algumas frases que estão no texto. Conforme vocês forem lendo, vocês vão achar o que está faltando e vão completar, tá? Número 4, quem foi o responsável pela arborização no centro da cidade? O que é arborização, pessoal? A arborização é quem foi o responsável por plantar todas essas árvores que tem no centro da cidade. Vocês já repararam que ali no centro, principalmente aqui nessa parte da praça, tem muita árvore, muito arborizado. Então, a arborização é o plantio de árvores, tá? Por que a construção de sarjetas no distrito de Brutizal foi importante? O que acontecia sempre que chovia, que foi necessário construir essas sarjetas para melhorar um pouquinho? O que é? Tá aí no texto. Eu sei, pessoal, que se vocês leram o texto ou não, pelas respostas de vocês, tá? É muito fácil eu falar aqui para vocês a resposta, mas se eu falar, vocês não vão ler. E eu preciso que vocês leiam o texto sozinhos e aprendam a encontrar as respostas, tá? A partir da década de 1980, para onde o comércio de Brutizal começou a migrar? Então, o comércio era lá na Avenida Dom Alberto Gonçalves. Aí foi para aquele lugar, tá aí no texto bem explicadinho. Qual o nome da praça central de Brutizal? Por quê? Acabei de explicar também. Quantos habitantes tem a cidade de Brutizal atualmente? Não é tão bem atualmente, gente? É, segundo os dados do IBGE, de 2010, tá? Como se deu o desenvolvimento da cidade de Brutizal? E quem foi o expedicionário Eurípides, tá certo? Muito bem, então, as atividades de hoje foram essas. Leia o texto, tá, gente? Essa é a história do nosso município. É importante que você leia com atenção e guarde essas informações aí, tá? Que vocês terem conhecimento do nosso município, como era, como é, por quê, tá certo? Um beijo para vocês, tchau!